Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h32. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? Bernardo, por que você começou às 19h32 hoje? Porque tá tendo o jogo do Flusão, né? E vocês sabem que eu sou tricolor, né? E eu tava vendo o jogo, então já viu, né? Mas eu vim fazer a live, porque a live é importante. Eu gosto muito das pessoas que assistem a live, coitada delas que tem que me aturar. Então eu tô aqui esperando o computador ligar, né? Tô aqui na sala, né? Vou fazer reflexão a partir do evangelho de amanhã e das leituras de amanhã, né? E a minha cunhada, as minhas duas cunhadas, a minha esposa, estão lá discutindo se elas vêm aqui assistir a live, se elas vão assistir a live pelo Instagram ou se elas vão ver o jogo. Eu estou dizendo para elas verem o jogo, que é melhor. Mas mozinho entrou. Boa noite, mozinho. Paz e bem. Entendeu? Eu acho que era melhor ver o jogo. Mas, ó, a Gracinha entrou. Boa noite, Gracinha. Paz e bem. Boa noite. Tô ouvindo daqui, ó, que eu tô falando que eu acho melhor que eles ouçam o jogo. Mas, porque outro dia que eu descobri que tem uma diferença entre eu falando aqui e chegando lá. Eu não sabia disso não, achava que era instantâneo, né? Tá 19h36, mas o negócio não entrou até agora, a gente vai demorar um pouquinho, né? E a Lena também entrou. Boa noite, Lena, paz e bem. Boa noite. Boa noite. Lena Buna da casa. Vocês ouviram? Eu tirei barulho do meu, ó. Ó, tá entrando agora. Baixa o nível, vai! Ih, não tá entrando. Vamos pôr aqui. Liturgia diária CNBB. Liturgia diária CNBB. Eu sempre ouço do CNBB. Não é aqui o barulho, não. Fecha a porta do quarto que o barulho some. Dia 22. Agora a gente vai chegar aqui no Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que é alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes,
pelos doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, este a salvará. Palavra da salvação. Bom, nós estamos fazendo a leitura do 12º domingo do tempo comum, do ano C, o ano de Lucas. E esse evangelho, normalmente, é muito mal interpretado. E eu acho que hoje, dia 21 de junho de 2025, nós temos algumas coisas a refletir. Primeiro, é a resposta de Pedro, né? Porque Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E depois pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: o Cristo de Deus, o ungido de Deus. E se você não vai entender essa passagem, a não ser que você dê um pulinho na primeira leitura, na leitura do profeta Zacarias, né? Por quê? Porque na leitura do profeta Zacarias, né, você vê que ele diz assim: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e oração. É muito importante a gente entender que ocorreu a queda lá, Adão e Eva. O safado Adão comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, e isso levou a tudo de ruim que existe no mundo. Foi a queda da humanidade. A humanidade escolheu experimentar o mal. Depois, Deus podia ter virado e falado assim: vão sofrer agora, vão chorar na cama que é lugar quente. Quem pariu Mateus que o embale, azar de vocês. Mas não, ele tentou resgatar a humanidade. Tentou das mais variadas formas e todas falharam. Mas os profetas sempre anunciaram que haveria um momento de graça, um momento de libertação do povo. Zacarias aqui fala de um espírito de graça e oração. E ele fala: aqueles que vocês feriram de morte hão de chorá-lo. Ou seja, ele já anuncia que haverá um problema. É muito interessante porque o profeta Isaías fala, né? Inclusive, Jesus lê essa profecia, que ele louva o Senhor por causa de um espírito de graça e libertação, onde os coxos andarão, onde os cegos verão, onde os surdos ouvirão, onde os cativos serão libertos, e será proclamado um ano da graça. Os profetas já anunciavam uma grande libertação. E essa libertação viria por uma pessoa. E essa pessoa seria o Cristo, o ungido por Deus. Então, quando Lucas usa o termo ungido de Deus, ele está dizendo que Pedro anuncia, que ele afirma que Jesus é o Messias esperado. Aquele que era esperado por séculos e séculos e séculos. E isso é muito importante. Por quê? Porque essa é a redenção de toda a humanidade, a libertação de toda a humanidade. E se eu entendo isso, eu entendo que Jesus é um marco na história da humanidade. E Paulo coloca isso muito bem.
Porque ele fala, vós todos sois filhos de Deus, em Gálatas, a segunda leitura. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestis de Cristo. E não tem mais sentido dizer se é judeu ou grego, se é escravo ou livre, se é homem ou mulher. Todos somos um em Cristo. Ou seja, se nós admitimos que Jesus é o Messias, ele muda toda a compreensão da sociedade. E mudando toda a compreensão da sociedade, não faz mais sentido nenhuma forma de diferenciação entre nós. Não interessa quem é rico, quem é pobre, quem trabalha, quem paga, quem é homem, quem é mulher, não interessa a cor, a procedência, a profissão, o gênero, não interessa nada, somos um em Cristo. Ou seja, nós temos que viver uma unidade, não é a uniformidade, eu canso de falar isso. Nós não temos que ser todos iguais. Um dos problemas que nós temos hoje é que nós queremos pregar a uniformidade. Isso está errado, pessoal. Ninguém precisa rezar do mesmo jeito que o outro. Ninguém precisa fazer pastoral do mesmo jeito que o outro. Ninguém precisa gostar dos mesmos santos que os outros. Aliás, ninguém precisa ser devoto de santo nenhum. O que é importante é que nós seguimos com Jesus. Essa é a nossa unidade. É isso que nos une e que nos guia. E aqui a gente volta para o Evangelho e vê o seguinte. Lucas anuncia que Jesus estava rezando num lugar retirado. Prestem atenção, isso é uma chave de leitura. No Evangelho de Lucas, sempre que Jesus estiver rezando, você fica de olho aberto, ouvido aberto, porque vai acontecer alguma coisa. É tipo um alerta de Lucas. E aí ele começa. Ele pergunta quem as pessoas acham que ele é. E elas pessoas anunciam que ele é João Batista, Elias ou um dos antigos profetas. Ou seja, as pessoas não reconhecem ainda a divindade de Jesus. Eles ainda não entenderam que Jesus é o Messias, mas eles sabem que Jesus vem da parte de Deus. Por isso eles entendem Jesus como um profeta. Porque afinal de contas o profeta faz o quê? Anuncia o reino e denuncia o erro. E é justamente isso que Jesus faz durante todo o Evangelho. Aí vem e ele pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E essa é uma pergunta que você devia responder para você mesmo. Quem você diz que é Jesus? Porque o maior problema que nós temos hoje em dia é que as pessoas falam quem é Jesus, mas não falam quem é Jesus para elas. Como é que é, Bernardo? Claro. Porque se você acredita que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho Eterno, a segunda pessoa da Trindade, que veio ao encontro dos seres humanos, que habitou no meio de nós e que uniu todos e todas numa única família, você tem que mudar radicalmente a sua vida. Ou então tem algo de muito errado no que você está fazendo. Não é possível você juntar qualquer forma de preconceito, de exclusão, qualquer forma de marginalização e dizer que você acredita que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus. Porque o que ele fez na vida inteira dele foi quebrar as pessoas, libertar os oprimidos, tirar os cativos do cativeiro. Então, como é que você pode ir contra a essência do que é Jesus, se você acredita que Jesus é Deus encarnado?
Por isso que é importante a palavra, a pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta é muito importante. E aí, vem algumas coisas que nós precisamos entender e que são complicadas. Primeiro, Jesus proíbe eles de revelar a alguém que ele é o Messias. Por que Jesus faz isso? Gracinha que está aqui na sala está perguntando, por quê? Aqui a gente tem que entender algumas coisas. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito com um objetivo. Um dos maiores erros que as pessoas têm é achar que os evangelhos são uma biografia, ou que os evangelhos são um documentário. Né? Eu, inclusive, outro dia falei isso, que uma prefeitura dessas, a Câmara, aprovou que a Bíblia seria um livro paradidático, ou seja, seria um auxiliar para dar aulas. E eu falei, eu sou contra isso. Porque a Bíblia não foi escrita com esse fim. A Bíblia não é um documento de história. Ela tem dados históricos? Tem, mas ela não foi escrita para isso. Ela foi escrita para revelar à humanidade a palavra de Deus. E os evangelhos foram escritos para nos dar a boa nova. E a boa nova é a ressurreição. É por isso que alguns dos evangelhos apócrifos, na verdade, não são evangelhos. Porque eles não nos anunciam a boa nova. E outros evangelhos são apócrifos, ou seja, são textos bonitos, mas que a gente tem certeza que não são textos inspirados por Deus. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Um exemplo, por exemplo, que eu posso dar é o Evangelho de Tomé. Então, é um livro muito interessante. Tudo bem, não estou dizendo que não. O problema é que ele foi escrito em 600 e tanto. Ou seja, os bisnetos de Tomé já estavam mortos muito antes do Evangelho ter sido escrito. É isso que é o problema. Mas voltando, Lucas escreve para o povo de língua grega. Lucas escreve para quem não é romano e para quem não é judeu. E ele quer mostrar ao mundo que Jesus é o Messias, que ele vem para libertar as pessoas. E ele não quer que isso seja revelado antes da hora. Na verdade, é interessante porque a grande revelação de quem é Jesus se dá no momento da crucificação dele. Quando o bom ladrão vira para ele e fala assim, Senhor, quando chegar ao céu, lembra-te de mim. E ele fala, em verdade eu vos digo, antes que o dia termine, tu estarás comigo no paraíso. Ele mostra naquele momento que ele é uma pessoa, ele vai morrer. Que ele está aqui para libertar todas as pessoas de todas as formas de sofrimento e opressão. E que todo aquele que acreditar nele será salvo, porque ele é Deus e ele pode fazer isso. Então há um segredo que Jesus não quer que seja revelado. É como se Jesus dissesse assim para os outros, deixa a pessoa me procurar, deixa a pessoa me encontrar. É meio o oposto que muita gente faz hoje em dia, que fica dizendo, você tem que aceitar Jesus como seu Salvador ou você vai para o inferno. É assim mesmo, já manda você para o inferno. Quando Jesus ensinou o oposto, deixa as pessoas me procurarem, deixa as pessoas me conhecerem, e aqueles que me conhecerem, me procurarem e me conhecerem, serão salvos. Sabe, pessoal, eu acho uma tremenda besteira esse negócio da gente ficar perseguindo os outros para converter os outros.
Bernardo, você acha? Acho. Viva a sua vida pelos valores que Jesus te ensinou. E você converte as pessoas. Porque se você fizer isso, as pessoas conhecerão Jesus. E conhecendo Jesus, o amarão. E amando Jesus, elas se salvarão. A gente tem que parar de ficar com essa coisa. E pior, atualmente, nós temos brigas dentro das comunidades de fé, porque as pessoas não querem viver a unidade, elas querem viver uma uniformidade. E é o oposto do que a gente ouviu na segunda leitura que Paulo falou aos Gálatas. Então, a gente tem que entender que a gente não tem que ficar perseguindo os outros com um discurso, se esse discurso é vazio. Não adianta você dizer que você acredita na dignidade das pessoas e persegue alguém porque é preto, porque é gay, porque é estrangeiro, porque não reza do jeito que você reza. Porque se você faz isso, você não respeita a dignidade. Não adianta você dizer que é a favor da vida e pregar o uso indiscriminado de armas, a larga distribuição de agrotóxico nas lavouras, um salário indigno ou condições de trabalho ruins para os outros, ou pôr em risco a vida de bebês e crianças mesmo no ventre da mãe. Porque você não é a favor da vida. Não adianta você falar alguma coisa se você não vive de acordo com aquilo que você fala. Por isso que Jesus perguntou a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E você não adianta você falar, você tem que viver o que você fala. E ainda digo mais, ainda vou mais adiante. Tem uma pessoa falando, tem uma pessoa querendo falar comigo no celular, mas agora vamos ter que esperar um pouquinho. Tem aqui mais uma coisinha importante para a gente ver, que é o seguinte: é a cruz. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Toma a sua cruz de cada dia e siga. E eu vou dizer para vocês que eu lamento muito a interpretação da cruz que eu vejo na maior parte dos cristãos. Porque toda vez que a gente fala que a pessoa tem que levar a sua cruz, a gente fala como se a pessoa tivesse que sofrer. Ah, fulano está sofrendo com isso, mas é a cruz dele. Você é romano por acaso? Você é judeu por acaso? Porque se você for um cristão, a cruz não é sofrimento. A cruz não é sofrimento, a cruz é libertação. A cruz é salvação. Os antigos, os romanos achavam que a cruz era a forma dos traidores, dos assassinos morrer. Os judeus achavam que a cruz era maldição, porque quem morria levantado era maldito. Aliás, Paulo fala isso. Os gregos pedem razões para acreditar, os judeus nos pedem milagres, mas nós só temos Cristo crucificado. Horror para uns e escândalo para outros. Nós não estamos nesses grupos. Nós acreditamos que a cruz é a salvação. Eis o lenho da cruz, de onde pendeu a salvação do mundo. Como é que a salvação pode ser sofrimento? Mas Bernardo, Jesus mandou tomar minha cruz de cada dia. Sim, porque a cruz é o compromisso. A cruz é a sua adesão ao plano de salvação. É a sua adesão, é a sua observância ao que Jesus nos ensinou a viver.
E uma vez que isso aconteça, é necessário que nós tomemos posições. Infelizmente, essas posições podem levar a situações difíceis. E às vezes, algumas dessas situações difíceis podem causar sofrimento. Entenda bem, no plano de Deus não é para a gente sofrer. No plano de Deus não é que a gente morra. O plano de Deus é que todos tenham vida e vida em plenitude. A escolha dos homens, a ganância, a mesquinharia, as vozes de ódio, de morte, de exclusão, querem que nós soltamos. É por isso que é tão importante o que Jesus fala: o Filho do Homem deve sofrer muito. Por quê? Porque ele será rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei. Ele vai sofrer porque aqueles que vivem a visão antiga da religião não aceitam uma visão de paz, justiça e libertação, e por isso eles reagem violentamente. Observe, inclusive, o cuidado do Evangelho. Ele deve ser morto. Se o plano de Deus passasse pela morte de Jesus, aqui estaria escrito: ele deve morrer, porque faria parte do plano. Ele deve ser morto. Isso é externo ao plano da salvação. Se todos nós abraçássemos a cruz de cada dia, abraçássemos o compromisso com os irmãos e as irmãs que sofrem, que precisam de nós, da nossa orientação, do nosso cuidado, do nosso carinho, Jesus não precisaria ter sofrido o que sofreu. Nós viveríamos numa comunidade de fé e de amor, e todos estaríamos salvos. Como nós ainda não afirmamos no mundo que ele é o Cristo de Deus, como a humanidade ainda não vive essa realidade, muitos precisam se comprometer, precisam carregar a sua cruz, que não é a cruz do sofrimento, é a cruz do amor incondicional, o amor sem fronteiras, o amor que a todos acolhe e inclui, o amor que liberta, que protege, que cuida, o amor que se reconcilia com a casa comum. Infelizmente vão reagir contra nós, mas não tem problema, porque nós não temos medo disso, porque se nós nos apegarmos à vida antiga, nós perderemos a nossa vida. Mas se nós nos comprometermos com Jesus, se nós carregarmos a cruz que liberta, a cruz que compromete, que nos envia em missão, nós ganharemos a vida e chegaremos na terra sem males. Amém? Amém. 8h01. Hoje eu falei pouco. Eu tenho falado até 8h05, por aí, né, Gracinha? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Amanhã eu vou estar em viagem. Acho que eu não chego a tempo de fazer a live, por isso que eu fiz a live hoje. E segunda-feira tem live, tá? Então até segunda-feira. Vou deixar minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Martinho de Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênção. Tchau, tchau. Parabéns.